Mais uma boa tarde a todos. Nós vamos iniciar a nossa sessão da Comissão de Justiça e Redação, e até para que tenham um entendimento aqueles que estão a primeira vez assistindo este evento. A Comissão de Justiça e Redação, ela por si só, o nome já diz qual é a função dela. Os projetos entram no Legislativo, oriundo do Executivo, ou da própria Casa. E a Comissão de Justiça e Redação tem como objetivo fazer a leitura e ver da constitucionalidade dela. Somente essa é a função da comissão e da redação dos projetos. Se for inconstitucional, vai ser dado parecer inconstitucional pelo relator e é aprovado em uma discussão, se houver a necessidade, entre os três membros. Ela é composta de um presidente, que nesse caso hoje sou eu, o relator, que hoje é o vereador Joaquim, e o membro, que é o vereador Paulinho da Farmácia, que ele gosta que assim o chame. Então, e aqui se decide, então, se é constitucional ou não, e se houver, digamos assim, nenhum impedimento, ele vai adiante o processo, passando para as demais comissões. Então, aqui não se vota a questão política de aprovação, de negação, de alteração da proposta realizada, seja pelo Executivo ou seja pelo Legislativo. Não é a função disso, ok? Isso eu acho que é necessário que se informe. O ritual a gente procura segui-lo dentro do regimento, não se inventa nada aqui, tá? E ele inicia, então, com a leitura da ata da reunião anterior. É feito dessa maneira. Eu peço, então, que possa fazer a leitura para mim, por favor, para todos. Não pode haver a parte, não é discussão. Eu gostaria que vocês permanecessem. Boa tarde. Ok. É que aqui nós não fazemos votação, só os 3 votos é que vale. Podemos até receber. Ok, tá bom? Obrigado. Ata número 02/2017. Aos 9 dias do mês de fevereiro do ano de 2017, na sala das comissões, na sede do Poder Legislativo, reuniu-se a Comissão de Constituição, Justiça e Infraestrutura Urbana, presentes os vereadores Alcides Gattini, o vereador Paulinho da Farmácia e o vereador Joaquim Fortunati, que não compareceu. Abrindo os trabalhos, o vereador presidente indagou ao assessor das comissões quais os projetos que haviam baixado da secretaria para serem analisados. O assessor das comissões deu a conhecer a relação dos projetos para serem analisados e dar os parecer que é o seguinte: projeto de lei executivo 4.119/17, que dispõe sobre a condução de veículos oficiais e da outras providências. Projeto de lei legislativo 01/17, o qual dispõe sobre a alteração da Lei 599, de 15 de setembro de 1980, que estabelece normas gerais para o transporte coletivo de passageiro e da outras providências. Projeto de lei legislativo 03/17, que altera a lei complementar número 17, de 27 de maio de 2009, e que dá outras providências. Projeto de lei número 04/17, que dispõe sobre a exigência de processo seletivo para a contratação de estagiário e dá outras providências. Projeto de legislativo 05/17, que revoga a lei 4228, de 29 de dezembro de 2016. Projeto de lei legislativo que consolida o plano de cargos em comissão e funções gratificadas do Poder Legislativo e dá outras providências. Ato contínuo, o senhor presidente distribuiu os projetos acima nominados para serem relatados. Todos os 6 projetos foram entregues ao vereador Paulinho da Farmácia para relatar. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu para encerrar a presente reunião que, para efeitos legais, foi lavrado a presente ata que segue pelo presidente e pelo relator assinado. Obrigado. Então, votação, ata. Alguma... Ok? Então, está aprovado. Vamos dar continuidade aos projetos que tinham se encaminhado, então, à comissão, e que foi distribuído. Então, vamos fazer a leitura desses projetos. Projeto 01.
Desculpa, vereador, peço desculpa no meu lugar aos vereadores presentes, não fazer a menção ao vereador Deoclésio, o vereador Valdir, então sem órgãos aqui, mas acho que os dois vereadores e os demais pessoas que nos prestigiam nessa parte. Pois não, tenho... A questão do projeto 07, mas não está nem que baixou as comissões. Vai ser lido, vereador. O 05 não está aqui, vereador. Projeto para as pessoas que fizeram cirurgia da bariátrica. Não baixou para... Não baixou ainda as comissões para aparecer. Para baixar nessa própria... Foi até o 6 e aí o 07 não entrou. É pela data, ela entrou na última reunião, né, vereador? Então vai ser aprovada, nós estamos nesse aqui, legislativa, né? É o 07. Não temos aqui, vereador, ele. Mas deve ser barulho para a direção dessa comissão para fazer encaminhamento ao relator. Tem que ver a secretaria, tá? Nós não recebemos, tá? Então não tem ainda o parecer da comissão. Bem, então o projeto de lei número 1 é um projeto legislativo de autoria do vereador Joaquim Fortunato, que foi dado parecer pelo vereador Paulo Roberto de Oliveira. E eu vou ler o relatório. É submetido à apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e Infraestrutura Urbana o projeto de lei legislativo 0117, que tem como objetivo promover a alteração na redação do artigo 22 da Lei 599 de 1980, ampliando a competência de legislar, regulamentar e outros para ambos os poderes, tanto o legislativo quanto o executivo. O presente projeto tem por objetivo tornar a Casa Legislativa mais atuante diante das preocupações sociais existentes e permitir aos vereadores exercerem o direito dado pelo povo, que é de legislar. Análise. Conforme disposição regimental, artigo 46, inciso 1º, a linha A, item 1, o projeto veio a esta comissão. A matéria em análise deve ser iniciativa do vereador, quando a sua admissibilidade atende os requisitos legais, conforme estabelece a lei orgânica em seu artigo 22, inciso 1º, que dispõe sobre as atribuições da Câmara de Vereadores, que é de legislar sobre assuntos de interesse local. Consoante o artigo 30, inciso 1º, da Constituição Federal, em nome também da harmonia e da independência dos poderes no manejo do interesse comum local, compete ao município, poder legislativo e poder executivo municipal, legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 5º do artigo 30 da Carta Magna, também referenda a alteração da redação do artigo, pois trata-se de competência do município organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Os julgados abaixo transcrito assentam-se ser competente o município para legislar sobre a organização dos serviços públicos e de interesse local, dentre eles a de transporte coletivo. A prestação de transporte urbano, consubstanciando serviço público de interesse local, é matéria albergada pela competência legislativa dos municípios, não cabendo aos Estados membros dispor a seu respeito. ADI número 2349. Relator, o ministro Eros Grau. Plenário do DJ 1410 de 2005. A Constituição do Brasil estabelece, no que tange a repartição de competência entre os entes federados, que os assuntos de interesse local compete aos municípios, competência residual dos Estados-membros, matéria que não lhes foram vedadas pela Constituição, nem estiveram contidas entre as competências da União ou dos municípios. A competência para organizar serviços públicos de interesse local é municipal, entre os quais de transporte coletivo,
Artigo 30, inciso 5º da Constituição Brasileira de 1988. ADI 845, relator ministros Eros Gauss, plenário do DJ 7 de 3 de 2008. O projeto de lei analisado diante das alterações do texto do artigo 22 da Lei 599, de 1980, em plena vigência, não agride a política de transporte urbano, pois somente amplia a competência de legislar e cuja sua origem reveste de plena constitucionalidade e legalidade. Pelo exposto, preenchido os requisitos de legalidade, bem como suas exigências formais, esta relatoria disponibiliza esse parecer na forma favorável que o projeto siga a sua tramitação formal e regimental. É o parecer. Relator, vereador Paulo Roberto de Oliveira. Quero fazer alguma discussão? A gente já fez essa discussão. O vereador Paulo hoje não está presente. Só consignar em ata, presidente, que a ausência do vereador Paulo da farmácia é justificativa que ele já tinha um compromisso, gostaria que ficasse consignado em ata, ele já tinha um compromisso já assumido antes mesmo da formação das comissões, então ele está em viagem em Brasília, tá? Mas como ele está representado aqui pela assessoria técnica, o parecer também é favorável, e como ele já assinou inclusive o parecer. Ok. Alguma ressalva? Só se tiver alguma dúvida. Alguma dúvida, professor? Como nós temos aqui alguns vereadores e até a própria plenária quiser fazer alguma manifestação, mas a votação consiste dos 3 membros da comissão. Se algum de vocês quiser fazer alguma pergunta, daí eu respondo, porque eu sou autor do projeto. Exatamente. Né? Só o parecer foi o Paulinho que fez. Até porque o vereador não poderia ser o relator da pessoa. Posso fazer uma análise para ficar bem entendido? Porque hoje a reclamação sobre a empresa é muito grande, essa reclamação. E hoje existe em aberto. O poder público pode fazer por decreto. Só que não existe o decreto também. Então, qualquer secretário que passar lá dão normas diferentes. Como houve no passado aí, trabalhar sem cobrador, e todos vocês sabem que a Flores da Cunha, um veículo urbano, o motorista dirigindo e cobrando, ele vai descer para atender um cadeirante, umas certas coisas, vai trancar a Flores da Cunha. Então, a gente teve que mudar o artigo 22 da Lei 599 de 1980, porque dá a competência de legislar por decreto, e não dá. E aí, terminando essa, sendo aprovado, terça-feira que o prefeito sancionar, já tem a outra que vai ser protocolada, que é onde delibera todas as determinações que a empresa deverá cumprir, que não poderá mais dirigir sem o cobrador. Motorista dupla função, né? Porque é penosa, é risco, né? Iminente de acidente. Então, é nesse sentido que a gente está trabalhando. Se tiver alguma dúvida. Obrigado, vereador. Alguma pergunta? Então, como tem que aparecer, a Comissão de Justiça e Infraestrutura Urbana, Constituição e Justiça e Infraestrutura Urbana, na reunião extraordinária realizada nessa data, unanimidade vai ser por aprovação, parecer do relator, que está dentro da constitucionalidade e legalidade na forma e hora apresentada. É o parecer favorável. Projeto Legislativo
03, de 6 de 2 de 2017. Altera a Lei Complementar número 17, de 27 de maio de 2009 e dá outras providências. Esse projeto foi encaminhado pela mesa diretora da Câmara. Parecer também dá favorável. Relatório. É submetido à apreciação da Comissão Constituição, Justiça e Infraestrutura Urbana o projeto de lei legislativo 0617, que tem como objetivo consolidar o plano de cargos e comissões em funções gratificadas do Poder Legislativo e da outras providências. Análise. Conforme composição regimental do artigo 46, inciso 1º, da linha A, item 1, o projeto veio a essa comissão. A matéria em análise deve ser de iniciativa da mesa diretora da Câmara de Vereadores quanto à sua admissibilidade e atende os requisitos legais, conforme o artigo 24, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal. O presente projeto tem por objetivo consolidar o plano de cargos em comissão e função gratificada do Poder Legislativo e de outras providências, cuja sua origem reveste de plena constitucionalidade e legalidade. Pelo exposto preenchidos os requisitos de legalidade, bem como suas exigências formais, esta relatoria disponibiliza esse parecer de forma favorável que o projeto siga sua tramitação normal na forma regimental. É o parecer, relator, vereador Paulo Roberto Oliveira. E aí, então, já assinado pelo vereador, esse é o projeto que dá a classificação, na verdade, de algo que já acontece, né? Ele só está normatizando, está alinhando a situação fática com o que existe no Legislativo. É favorável, e é favorável também dessa presidência. Enquanto vereador, para a gente não perder tempo, pode ser? Tem muito projeto? Pode ser? O projeto, também legislativo, é o número 5, ali o número 6, desculpa, mas tem dois números 6 aqui? Não foi... O senhor leu, estava junto aqui, presidente. Não, eu estou pelo número aqui. Os dois são da mesa diretora. Não, mas é que tem um 2,6 então aqui. O senhor tem aí? Eu tenho 06, de 6 de 2 de 2017. O parecer é esse aqui, o mesmo, que o senhor leu, e o 03 é esse aqui que está agora aqui, que o senhor leu como 06. Ah, então eu li, desculpa. Mas na verdade, as fundamentações são as mesmas. Né? Uma é legalidade e a outra é a supressão, na verdade, né, de alguns. Na verdade, é alteração de cargos e também a fundamentação é a mesma desse outro relatório. Ok. Que o senhor vai ver que É supressão, né? É supressão, né? É tirando cargos, é isso, né? Ok. Esse é o 06. esse é o mesmo parecer. Então, por favor, vereador, o vereador assinou aqui, eu vou pedir que encartele é o 6 aqui, ó. Ó. Senão vai me dar problema aqui, tá bom? Eu já sou meio confuso, né? Esse é o 06, vereador. Não foi culpa sua, né? Foi da assessoria. 05. Estou junto aí, a assessoria aqui. Exato, e aqui é o 03. Agora estamos ok. Agora estamos justos. Ok, esse aqui e esse aqui. Então vamos no 03 aqui, tá? Já foi dado, né? Só falta assinar nós, mas eu assino daqui a pouco. Para nós dar sequência. Pode segurar que só falta assinar. Entra aí, Barulho. Esse aqui é o que eu falei agora. Esse é o 03. O 06? Eu acho que esse tem que ser lido, né? 06 só vou ler. Apareceram. Eu quero o 06 só. Esse era o 03, o 06. 06 está junto. Isso aqui, na verdade, é a supressão de alguns cargos no Legislativo. O parecer, é isso? É esse aqui, né? Ok. Essa é a justificativa. E essa aqui é o projeto de lei pedindo a justificativa e o parecer. Onde está o parecer deles? Ok. Obrigado. É o projeto 0617, que pede a extinção
de alguns cargos, né? É isso. Eu vou ler o relatório. Consolida o plano de cargo de comissão em função gratificada do Poder Legislativo. Esse é o que define, e a outra tira alguns cargos. Conforme disposição regimental, não mudou nada, a matéria em análise deve ser iniciativa da mesa diretora da Câmara de Vereadores quanto à sua admissibilidade, atendendo os requisitos legais conforme o artigo 24, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal. O presente projeto tem por objetivo consolidar o plano de cargos em carreira, comissão e função gratificada do Poder Legislativo e da outras providências, cuja sua origem reveste-se de plena constitucionalidade e legalidade. Pelo exposto, preenchidos os requisitos legais, bem como suas exigências formais pela relatoria, disponiam a parecer em forma favorável que o projeto siga a sua tramitação na forma regimental. É o parecer relator vereador Paulo Roberto de Oliveira. Ok? Assinado já pelos 2 vereadores, e eu vou pedir licença que eu passe depois a assinatura ao final. Ok? Na verdade, esse aqui é um projeto que pedia a revogação de uma lei que já havia uma lei revogada. É isso, né? Então, o parecer é favorável, né? Porque, na verdade, tem que ser favorável. A lei já tinha sido revogada a lei, estavam fazendo outra lei para revogar uma lei já revogada. O parecer é o mesmo. É favorável. Assino no final também. Bem, aqui, embora possamos ter uma discussão sobre os projetos que agora entram, eu só vou fazer a leitura dos projetos do Executivo e do Legislativo. Essa comissão, nós podemos fazer um encaminhamento, está aqui o líder do governo, os vereadores, nós faremos um encaminhamento para a relatoria, tá? E eu vou já fazer um convite a que a gente possa fazer uma reunião amanhã, ao mesmo horário, às 14 horas, para que a gente possa, então, discutir o relatório, tá? Que, sem dúvida nenhuma, não vai se poder fazer um relatório aqui. E aos presentes, não é esse o objetivo da reunião, mas até para que vocês saibam que vocês vieram aqui, nós estaremos nos reunindo amanhã, para discutir ou parecer que ele é constitucional ou não constitucional, esse é o objetivo, e até porque com isso também nós saímos de uma reunião com o secretário de governo e o líder do governo, por isso que talvez nós tenhamos perdido alguns minutos de vocês, porque na verdade os vereadores estavam tentando discutir com esses projetos, para que a gente encontrasse uma maneira mais harmônica de podermos conduzir esse processo, uma vez que o próprio Executivo acenou com a possibilidade de uma discussão com o sindicato e os demais funcionários de categorias, para que encontre um caminho mais sereno. Eu sei que tudo é traumático, toda mudança ela é traumática, mas a gente possa construir não só o legislativo, que é o que vai aprovar ou não aprovar, mas que possa se encontrar algo que não seja tão traumático, que talvez seja transitório, mas isso é uma questão, então, que não é uma análise que essa comissão tem que fazer, tá? Então, já de pronto, eu convoco, não sei se amanhã estaria presente só o outro membro dessa comissão. Estará? Não estará? Bom, mas de qualquer sorte, fica, então, a assessoria dele convocada, e de repente nós façamos alguma análise junto, também botarei meu gabinete à disposição, para que a gente possa dar um valor, veja bem, absolutamente constitucional a esses projetos, né? E da sua redação. A discussão, se vai haver alguma emenda, se vai haver alguma alteração, ela ficará posterior para ser discutido com o governo, com o líder do governo, e até mesmo porque há algumas sugestões de alguns vereadores de fazer alguns ajustes para que possamos... Nós temos aqui, na verdade, eu contei, dá 2, 4, 6, 8, 10, são 11 projetos. Tá?
Então, de qualquer jeito, eu vou fazer a leitura do projeto de lei e vou passar em carga ao nosso relator, ok? Pois não. A ordem dos projetos vai do 41. Se botar pela ordem aqui. 41, continue. Tá, o 41, 19, vocês fazerem uma discussão. 41, 19. Já temos esse projeto aí? E o que começa? Qual é que é o... 41, 19, que trata da condução dos veículos oficiais. Esse aí foi feito um esclarecimento ao secretário de governo. Está no caso sentimental ainda para o parecer do relatório. Esse não está nem entrando em carga hoje. Tá, então nós vamos aqui fazer a leitura rápida, muitos de vocês já sabem. É o 4122A. Gatinho, desculpa. Queria fazer uma consideração. Não sei se nesse momento, mas também não pode ficar para o final, senão vai desconsiderar a contribuição que a gente tem no debate. Assim, o espírito dos que vem na Comissão de Constituição e Justiça e Redação é justamente contribuir com a discussão sobre a constitucionalidade dos projetos. Tá? Exato. Nós temos aqui um parecer que trata do projeto 4119. Foi protocolado na secretaria. Tá? Vou deixar uma cópia, então, do parecer com cada um dos vereadores que compõem a comissão. Eu vou ser bem objetivo. Assim, o parecer que foi elaborado pelo Departamento Jurídico do Sindicato sobre o projeto de lei 4119, ele atribui a inconstitucionalidade desse projeto, tá? Que é o mesmo que está em análise. Para vocês terem uma ideia, assim, a gente começou a discussão desse projeto desde o primeiro dia que ele ingressa na Câmara, na sessão da terça-feira da semana passada, foi dia 7, foi, né? Primeira sessão. A gente tomou conhecimento do conteúdo do projeto. Esse parecer ficou pronto hoje. Tá? Hoje, dia 16, nós temos aí, se passaram 10 dias da análise que foi feita desse projeto, ele já foi discutido em 2 reuniões com o governo. Tá? Então, se a gente faz vamos supor, a gente tem 2 reuniões com o governo, fizemos um trabalho sério de debate, de discussão, de conversa, tem uma reunião de negociação amanhã que trata desse projeto também, inclusive, levamos 10 dias para fazer uma análise séria sobre a constitucionalidade do projeto. Me preocupa quando foi colocado aqui, que vai ser convocado uma reunião já para dar um parecer a respeito da constitucionalidade desses outros 11 projetos. Sim. Tá? Me preocupa, porque nós temos menos de 24 horas, vocês têm menos de 24 horas para fazer isso. Tá? Sendo que nós temos um exemplo do projeto anterior que, ao longo de 10 dias e 3 reuniões, nós chegamos a uma conclusão. Eu acho muito difícil que vocês consigam fazer um trabalho dedicado, sério, em 24 horas sobre 11 projetos. Eu acho muito difícil. Só para nós continuar. No momento que ele também já está conosco há 10 dias, a gente já está analisando também. Mas assim, nós estamos discutindo os demais projetos, tem uma reunião amanhã de manhã, no final da manhã com o Executivo, e tem projetos que nós temos dúvidas sobre constitucionalidade. Tá? Então, assim, acho que não dá para apressar discussão de projeto e apressar parecer sobre o projeto para querer colocar ele em votação. Tá? De segunda para terça-feira nós já tivemos a informação por parte de alguns vereadores que existia já uma disposição de fazer um acordo de líder e já dar o parecer em plenário para ele poder ser votado na terça agora. Tá? Não ocorreu isso, mas tinha já esse espírito. Então, só fazer essa consideração, está aí a contribuição para a comissão sobre 4119. Seria lamentável se a comissão apressasse o seu trabalho, e mais lamentável ainda se a comissão desse um parecer com ausência de um vereador. Que o Paulinho da Farmácia não está aqui hoje e já foi informado que não estará amanhã pela assessoria. Né? Então, a gente quer que vocês façam um bom trabalho em relação a análise dos projetos. Agora, sem pressa. É a sua manifestação. É isso? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vossa manifestação. Acho que você está fazendo um belo trabalho.
representa uma categoria, e é exatamente, eu acho que isso que esperam de você aqui, representante da categoria, fazer isso. Mas a gente não pode desmerecer aqui a capacidade intelectual de ninguém quando diz sobre dúvidas com relação, eu não tenho dúvida nenhuma quanto à competência do quadro de assessores jurídicos que a Câmara tenha disponibilizado para isso. Eu não tenho dúvida nenhuma. Todos estão aqui... Não, só um minutinho. Deixa eu fazer, depois eu posso passar a palavra para o senhor. Então, quando nós aqui estamos tratando da Comissão de Justiça, ela só faz isso, essa comissão. E fica à disposição de cada parlamentar, não somente dos 3 vereadores, porque a gente é um conjunto de vereadores que está participando ativamente, principalmente desse episódio, que envolve muitas coisas. Não são 1 ou 2 pessoas que estão envolvidas nesse processo. Há pouco nós estávamos reunidos com a maioria dos vereadores, não a totalidade, mas a maioria dos vereadores, para discutir preocupações dos projetos. Então, nós não estamos analisando esse projeto em cima da perna, como nos parece aqui. Nós estamos envolvidos e preocupadíssimos com relação a isso. Né? Nós temos uma preocupação, não é só com uma categoria ou com o número de pessoas. Nós estamos preocupados com o futuro da administração de Cachoeirinha. Essa é a verdade. E que a gente vai tentar contemplar. Que será traumático, eu iniciei falando sobre isso. Alguma coisa terá que acontecer. Né? E sem dúvida não, senão vai ficar uma coisa que já aconteceu há poucos dias atrás, e o próprio sindicato sabe talvez melhor do que eu, que foi a suspensão dos pagamentos em dia. Mas esse mérito da discussão, da legalidade, da constitucionalidade, e se não houver a concordância, isso é algo que está muito claro na comissão, que nós iremos discutir isso. Existem fóruns especiais. Só para vocês entenderem, se aqui for dado o parecer favorável ao projeto, não quer dizer que ele seja votado favoravelmente. E se aqui for dado o parecer desfavorável, o plenário pode derrubar o parecer da comissão. Tá? Então tem que ficar bem claro, os regimentos são assim. Então a comissão tem que... Veja bem, você está dizendo, não, mas vamos segurar para a gente o tempo. Não. Nós temos outros projetos que vão entrar e a cada semana vai ter e nós teremos problemas. Nós temos que aqui dar agilidade, seja deste projeto ou de qualquer outro projeto que vier bater nessa casa. Essa reunião é para deliberar. Nós não estamos aqui para criar pilhas de projetos, sejam de favor a A ou B ou a C. Então, a comissão ela tem a soberania, tem, vamos dizer assim, a prerrogativa de poder definir com a ajuda de todas as bancadas. E é isso que nós temos feito. Então, não é feito às pressas, devo dizer a vocês. Estamos bastante preocupados, e todos os vereadores, tanto é que temos alguns vereadores aqui. E há pouco nós estávamos lá embaixo discutindo isso. Só para esclarecer, presidente, se permite, quando fala de aprovar, na verdade, os projetos baixando em carga, hoje eu vou apresentar um relatório ainda. Exatamente. Não quer dizer que a gente está aprovando, ou o contrário, favorável, não. Agora, se o outro membro estiver ausente, os dois têm condições também de dar o parecer, para que consiga andar. E para deixar bem claro para o sindicato, ou para quem assistir nós, se houve essa conversa de aprovação por líderes na terça-feira, eu não sei se alguém está querendo fazer política em cima dos outros, porque eu não soube em nenhum momento disso, e faço parte do bloco governista. Não foi discutido em nenhum momento que entraria por acordo de liderança. Isso eu posso garantir para vocês. Inclusive, estive lá no complexo, lá me perguntaram, sem chance nenhuma de entrar nenhum por acordo de liderança. Foi a informação que eu passei para frente. Obrigado. Ok. Como nós temos aqui, vamos tentar seguir aqui na questão de ordem. Tu tinha pedido? Tu cede ele. Então, vou passar primeiro ao líder de governo. Embora isso não faça parte do ritual, mas a respeito à presença de vocês, e que são diretamente interessados, tem alguma justificativa. Com a palavra, vereador. Só para complementar a fala do vereador Joaquim, tá? Em nenhum momento, realmente, não houve assim, uma conversa e a possibilidade nenhuma de ter um acordo de liderança para os projetos serem votados na terça. Nenhuma maneira. Segunda-feira de manhã, ali pelas 9 horas, isso eu anunciei naquela coletiva do MIC, que os projetos não iriam à votação na terça-feira. Na terça-feira eu recebi
a categoria da Guarda de Trânsito, né, conversamos de tarde, passei para eles também, né, que não teria votação na terça-feira. Então, se essa conversa surgiu, e sempre surgem muitas conversas nos bastidores, nos corredores, foi mentira pura, que em nenhum momento surgiu a possibilidade de ter acordo de liderança e os projetos serem votados na terça, tanto que não foram. Tá? Só para esclarecer. Obrigado, vereador. Pode fazer uso da palavra o representante do gabinete do vereador Paulinho. A ausência do vereador Paulinho não significa que ele não esteja acompanhando. A ausência do vereador Paulinho não significa que também ele esteja acompanhando, junto com essa assessoria, também o encaminhamento desses projetos. Só essa manifestação que eu queria deixar. Bem, mais algum vereador quer fazer alguma observação? Então, nós vamos fazer a leitura, que a maioria dos senhores já deve conhecer. Projeto de Lei 4123, de 7 de fevereiro de 2017, altera as leis 4.068, de 17 de setembro de 2015, e 4.094, de 22 de outubro de 2015, que autoriza a desafetação e alienação de próprios municipais. Prefeito municipal no Estado do Rio Grande do Sul, faço saber, em cumprimento ao disposto inciso 4º do artigo 67 da Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e publico o seguinte: lei. Essa lei tem por objetivo promover a alteração das leis 4.068, 17 de setembro de 2015, e o número 4.094, de 22 de outubro de 2015, que autorizam a desafetação e alienação de produtos municipais, próprios municipais, para permitir expressamente a destinação de receita derivada da alienação desses bens para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cachoeirinha, IPREC. Fica incluído no inciso 4º, artigo 1º da Lei 4.068, de 17 de setembro de 2015, com a seguinte redação. Artigo 1º. O número da matrícula é aqui colocado, e a discriminação é discriminado em imóvel, nas águas mortas, terreno B, no loteamento denominado Águas Mortas, situado na cidade, dentro dos quarteirões formados. Eu vou me permitir não ler a matrícula. Algum se importa? Tá? Fica à disposição, né? Artigo 3º, fica incluído no inciso 4º, artigo 3º da Lei 4.068, 17 de setembro de 2015, com a seguinte redação. O valor arrecadado com a alienação dos imóveis descrito nesta lei serão destinados exclusivamente para o pagamento de débitos previdenciários com o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cachoeirinha, IPREC. Artigo 4º. Fica incluído o inciso 4º do artigo 3 da Lei 4.094, de 22 de outubro de 2015, com a seguinte redação. Artigo 3º. O valor arrecadado com alienação de imóveis descritos nesta lei será destinado exclusivamente para o pagamento de débitos previdenciários com o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cachoeirinha, IPREC. O texto é o mesmo, né? Só que uma é da Lei 4.068 e a outra é do 4.094, ao qual eu passo ao relator em carga e que deverá trazer esse parecer já então nessa convocação que a gente promove para o dia de amanhã. Só, desculpa, vou pedir licença com os demais, só gostaria de formalizar a ideia do parecer hoje na mesma comissão, tá? Só dar o registro pedido do presidente da Câmara do uso da tribuna na sessão de terça-feira. Tá? Vou conversar com a moça. Tá? Espero que ele refira o pedido feito dentro do recuado. Tá? Eu digo para vocês, infelizmente, nos últimos 3 anos, todos os nossos pedidos de uso de tribuna foram indeferidos. Com o Antônio Teixeira, com o Nelson Martini, depois, ano passado, com o Edson Cordeiro, todos foram indeferidos. Parece que em nenhum momento os presidentes da Câmara queriam escutar o que o sindicato representativo da categoria tinha a contribuir com a discussão de vários projetos que entraram na Câmara. Então, só para vocês terem ciência, a gente, pelo 4º ano consecutivo, vai formalizar o pedido.
esperamos que dessa vez seja diferente, né, que a gente tenha direito, pelo menos, a voz na tribuna. Os vereadores poderiam vir com mais tempo com a argumentação de parecer nosso em relação aos demais projetos. Então, estou dando ciência para vocês. A gente vai procurar o vereador Marco, já foi protocolado o pedido aqui na Secretaria Legislativa. Ok, obrigado. Uma boa tarde a todos. Projeto de Lei 4.124, de 13 de fevereiro de 2017. Altera a Lei 3488/2011, que cria o adicional de produtividade fiscal para o cargo de fiscal fazendário e dá outras providências. Artigo 1º. Fica alterado o inciso 1º do artigo 2º da Lei 3488/2011, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O servidor atingir a pontuação de 2.000 pontos, conforme tabela de pontuação para fim de produtividade fiscal, definida no anexo único desta lei. Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação. Passo também ao relator. Presidente, só para nós ir falando da mesma linguagem, esta convocação que o senhor fez para amanhã, e a partir de hoje, no momento que está em cargas com o relator, também se abre o prazo para emenda, para qualquer... Sem dúvida nenhuma. Tá, presidente, só para nós frisar isso. Para emenda, para retirada, por todo e qualquer, vamos dizer assim, encaminhamento dentro do nosso regimento. Tá? Alteração de algum artigo, supressão de algum artigo, isso não quer dizer, nós só estamos dando a legalidade ou a não legalidade dos projetos. Tá? Por isso que se diz ao final que depois da definição aqui, siga o seu trâmite regimental. Tá? Estão entendidas as pessoas? Na verdade é que não estamos votando o projeto, só estamos votando o encaminhamento do projeto e a legalidade dele. Projeto de Lei 4125 altera a Lei 4115 de 2011, que dispõe sobre o auxílio alimentação, de que trata o artigo 100 da Lei Complementar 3 de 2006. Artigo 1º. Fica acrescido o parágrafo 4º do artigo 2º da Lei 3488 de 2011, com a seguinte redação. Não fará jus ao benefício de auxílio alimentação o servidor cuja remuneração bruta seja superior ao valor de R$5.000. Passo também ao relator. O 4126, projeto de lei de 13 de fevereiro de 2017, altera a Lei 2264 de 2004, que institui o plano de carreira do Magistério Público Municipal e dá outras providências, das alterações. Artigo 1º. Fica revogado o inciso 3º, 4º e o 5º, bem como os incisos 5º, 6º e 7º do artigo 24, da Lei 2264 de 2004. O artigo 27 da Lei 2264 de 2004 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 27. Ao valor do vencimento básico de cada padrão, será agregado a cada promoção, por merecimento, uma variação remuneratória de 3%, calculada sobre os vencimentos básicos do servidor. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, a qual eu passo também ao relator. Projeto de Lei Complementar 4127, de 13 de janeiro de 2017, altera a Lei Complementar 2/2007, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores públicos municipais e dá outras providências. A lei, artigo 1º, o caput desse artigo 10 da Lei Complementar 2/2007, passa a vigorar com a seguinte redação. Os padrões serão designados numericamente de 0,1 a 13, diferenciando entre si com uma variação percentual mínima de 3%, calculada sobre os vencimentos básicos do servidor. Artigo 2º, entra essa lei em vigor na data de publicação. Está no caminho também ao relator. Lei 4128, de 13 de 7 de 2017,
Altera a Lei Complementar 3 de 2006, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município e dá outras providências. A Lei Complementar 4128, de 13 de fevereiro. Artigo 1º, caput, artigo 81 da Lei Complementar 03 de 2006 passa a vigorar com a seguinte redação. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 3% a cada 3 anos de serviço público ininterrupto prestado ao município, incidente sobre o vencimento de cada no cargo efetivo, o qual será incorporado à remuneração do servidor, não sendo considerado para cálculo de vantagens pecuniárias de igual natureza. Artigo 2º, esta lei tem vigor na data de sua publicação. Fica em carga também. Projeto 4130, altera o anexo único da Lei 4122 de 2015, que dispõe sobre o adicional de risco de vida, que trata a Lei Complementar 031 de 2006. Lei, artigo 1º, o anexo 1 da Lei 4122 de 2015 passa a vigorar com as seguintes percentuais constantes na tabela alterada por lei. E aqui tem a discriminação da tabela. Os agentes de trânsito de 40%, guardas municipais de 30%, motorista 30%, operador de máquinas rodoviárias 40%, operadores de máquina também 40%, da fase B, operário qualificado 1, 30%, fiscais municipais 30%, fiscais sanitários 30%, fiscal fazendário 30% e fiscal ambiental 30%. E aqui a justificativa. Passo ao relator. Projeto 4131, de 13 de 2 de 2017, revoga a Lei 3803 de 2013, que cria a gratificação de responsabilidade técnica para engenheiros, arquitetos e geólogos. Artigo 1º. Fica revogada a Lei 3.803, de 20 de dezembro de 2013. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Projeto de Lei 4132, de 13 de 2 de 2017, altera a Lei número 10 de 2007, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores municipais de educação infantil. Artigo 1º, parágrafo 2º do artigo 8º da Lei Complementar 10 de 2007, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º, parágrafo 2º. A cada padrão corresponde a um adicional de 3%, calculado sobre o vencimento básico do servidor de educação infantil. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Projeto de Lei 4122, de 7 de 2 de 2017, altera a Lei 3710, de 9 de agosto de 2013, que cria a entidade autárquica Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cachoeirinha, IPREC, disciplina o regime próprio de previdência social dos servidores municipais de Cachoeirinha e dá outras providências. Artigo 1º. Fica alterado o parágrafo único do artigo 13º da Lei 3.710, de 2013, que passa a vigorar com a seguinte redação. O não repasse das contribuições destinadas ao RPPS no prazo legal implicará na atualização destes de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, amplo, IPCA,
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, acrescido de juros simples de 1% ao mês. Fica incluído no artigo 2º, no artigo 3º, fica incluído no parágrafo 2º do artigo 13 da Lei 3.710 de 2013, com a seguinte redação: artigo 13º, parágrafo 2º, as contribuições não repassadas ao RPPS até o seu vencimento, depois de apuradas, assegurando o equilíbrio financeiro e atuarial, poderá ser objeto de termo de acordo de parcelamento, observando os termos da portaria número 402/208 do Ministério da Previdência Social e demais legislação pertinentes. Artigo 3º. Fica alternado o parágrafo 1º do artigo 14º da Lei 3.710/2013, que passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 14º. Na hipótese da restituição, os valores correspondentes serão atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, amplo, IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a contar da data do recolhimento indevido ou maior que o devido, respeitada a prescrição quinzenal. Passo também ao relator. Tem mais algum projeto que está entrando hoje em pauta para encaminhamento? Não, esse aqui é do sindicato. Só para nós deixar mais extensivo o nosso horário, o senhor convocou para as 14 horas amanhã, certo? Como o prazo eu acho que é meio pequeno para me fazer, na verdade já feitos os análises, já tem, mas nós temos que apresentar documento. Então eu gostaria que fosse lá para as 16 ou até mesmo às 17 horas a nossa reunião. Porque amanhã seria um dia que não tem as outras comissões. Então nós poderíamos deixar para as 17 horas para me dar um trabalho mais tranquilo para a gente fazer a elaboração dos pareceres. Okay. Às 17 horas, então, pode ser? Então, ficamos, então, oficializado, então, a pedido do relator, a nossa reunião, que estamos convocando para amanhã, então, aconteça às 17 horas de sexta-feira. Ok? Pois não, pode. Gostaria só de pedir, assim, um carinho para vocês avaliarem esse projeto aí, que a gente está representando a classe de trânsito. Tem outras classes que vão ser afetadas em relação a isso aí. Tem situações que estão no edital de concurso previamente, novamente a gente estudou, a família da gente votou, apoio para eles se empenhar. A família da gente depende muito, isso aí vai ser modificado muito em nossos salários, e sabemos que muitas coisas são inconstitucionais. Eu espero, assim, com carinho todos, que avaliem bem isso aí e que devolvam o que é para ser devolvido. Ok. Muito obrigado. Está registrado e, sem dúvida nenhuma, embora esse não seja o fórum, a gente, como eu disse no início, mas todos, eu não vou dizer que é este vereador, mas eu devo dizer que todos os vereadores dessa casa estão imbuídos disso, encontrando um meio termo, encontrando uma forma de nós resolvermos, ajudarmos o Executivo a resolver os problemas de finanças que acreditamos, e não é só a questão de crer, de ter fé, mas estamos tentando encontrar caminhos para que melhore a questão da receita, para que a gente possa passar por essa dificuldade, viu? Então, não é uma questão pontual, a gente está buscando todos participarem, para que a gente possa encontrar um outro caminho. Vai sofrer alguma coisa, vai sofrer, mas que não seja tão dolorosa. Tá? Todos os vereadores... Para ele também aí, presidente, me permite, é que o parecer aqui nosso, ele é só para a legalidade. Na verdade, se nós der contrário ou favorável, não importa, que se derruba lá na plenária com todos os vereadores. Então, nosso parecer aqui é só fundamentar, que vai ser votado lá na plenária mesmo. Não tem, aqui, na verdade, não se decide nada, só encaminha. Não, mas... Ok, tá bom. Bom, esse aqui é o projeto de lei 07. É um projeto legislativo. E eu vou encaminhar também, então, ao parecer, né, que dispõe projeto de lei 07/2017, caminhado pelo vereador Deoclésio Mélio, dispõe sobre a obrigatoriedade da concessão de desconto ou mais porções
por pessoas que realizarem cirurgia bariátrica ou qualquer outra gastroplastia em restaurantes que mencionado e dá outras providências. Artigo 1º, os restaurantes similares que servem refeições, la carte ou porções ficam obrigados a oferecer para pessoas que tenham tido o estômago reduzido por meio de cirurgia bariátrica ou qualquer outra gastroplastia, 50% sobre o preço normal da refeição integral. Não sei se o vereador está... ficam os restaurantes similares a serem em forma de rodízio, obrigados a conceder um desconto de 50%, no preço das mesas, para que as pessoas tenham o estômago reduzido através de cirurgia bariátrica ou qualquer outra gastroplastia. Artigo 3º, excetua-se no disposto dessa lei o consumo de qualquer bebida. Artigo 4º, a partir de direito ao benefício de que trata a presente lei, o interessado deverá comprovar sua condição através da apresentação de laudo médico ou declaração do médico responsável devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina. Artigo 5º, a inobservância das disposições contidas nesta lei acarretará infrações e sanções previstas no artigo 56 da Lei Federal 5.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor, aplicável na forma de seus artigos 57 e 60. Artigo 6º, estabelecimentos comerciais ficam obrigados a fixar em suas entradas cartazes medindo 30 centímetros por 25, com os direitos estabelecidos nesta lei. O Poder Executivo regulamenta a presente lei no que couber. Esta lei entra em vigor a partir de sua data. Passo ao relator, então, para me parecer. Mas aí a nossa questão aqui mais é a questão... exato. Tá? É que a verdade... Isso que aparecer, né, daqueles projetos que foram lidos, né, no início, né? Não, esse entrou agora. Ah, esse entrou agora. Mas ele está com numeração de 1? É sobre... Mas eu acho que tá, essa numeração aqui, eu acho que ela está... Resolução... É projeto de resolução. Bem, então vou fazer a leitura também, o projeto de resolução. A língua já não está ajudando mais. Datado de 6/1/2017, que dispõe sobre a criação de Frente Parlamentar de Defesa dos Recursos Hídricos e da outras providências. Encaminhado pela vereadora Jaqueline Ritter, Felisberto Xavier, Eduardo Keller, Fernando de Medeiros, Edson Cordeiro, Alcides Gattini. Encaminho para a formação desta Frente Parlamentar de Defesa dos Recursos Hídricos. Dispõe sobre a criação de Frente Parlamentar de Incentivo à Leitura e ao Livro e da outras providências. Também encaminhado pela vereadora Jaqueline Ritter, Edson Cordeiro, Joaquim Fortunato, Christian Vansen, Eduardo Keller e Paulo de Oliveira. Número 3, 1/2 de 2017, dispõe sobre a criação de Frente Parlamentar de Apoio à Inclusão de Acessibilidade à Cidadania dos portadores de necessidades especiais. Projeto de resolução 3 de 2017. Assinado por Jaqueline Ritter, Paulo de Oliveira, Solidariedade do Euclésio Melo, Manuel Dávila, PDT, Ibaru, do PSB, e Brinaldo Mesquita, do PMDB. Projeto Legislativo número 4, projeto de resolução número 417, dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar de Defesa das Práticas Integrativas de Saúde, assinadas pela vereadora Jaqueline Ritter, Jussara da Silva,
vereador Brinaldo Mesquita, vereador Manuel Dávila, vereador Christian Vassen e vereador Alcides Gattini. Mais alguma coisa, meu querido relator? Ok. Alguma observação, algum comentário? Mais algum comentário, senhor vereador? Os senhores? Bem, então, vamos dando por encerrado a sessão do dia de hoje. Então, amanhã às 17 horas fica convocada a comissão e está aberto a todos que quiserem participar dela. Muito obrigado, está encerrado.